Sabe por que motivo? Bateu de Olá, boa cheio noite. no poste Cresce em quase e acabou 15% o número de morrendo lá no pessoas local infectadas mesmo, pelo vírus sem HIV em Alagoas. chance de salvamento. Os dados SAMU são da Secretaria de Estado acionado, da Saúde. mas não Este é um conseguiu dos mais nossos fazer destaques. socorro, E porque veja o também. rapaz já tinha morrido. Policiais militares cobram promoções garantidas por lei pela Assembleia Legislativa Estadual. 26 anos. Para tentar subir de cargo, eles têm recorrido à justiça. Crimes cibernéticos afetam 62 milhões de pessoas no Brasil. No entanto, cada vez mais a polícia consegue identificar os autores. E ainda os destaques do futebol. Os times alagoanos não tiveram um bom resultado no fim de semana. Filmou agora tudo no com Jornal seu do celular Estado. E bateu, e filmou e mandou pra gente. Se você tem alguma imagem, se você tem um vídeo, se você tem uma denúncia para fazer, através do nosso WhatsApp, por gentileza, pode ficar à vontade, manda pra gente, que a gente faz a sua denúncia aqui mesmo na tela do nosso O caso aconteceu aqui em Maceió. E daqui a pouco, BOPE apreende maconha em uma residência lá no Conjunto Antônio Lins. Já você vai ver essa história. Os crimes cibernéticos praticados por smartphones crescem na medida que os aparelhos ganham popularidade nas ruas. Essa funcionária pública de 35 anos foi uma das vítimas. Em fevereiro, ela recebeu uma mensagem pelo aplicativo de conversa do Facebook. Assustada com o conteúdo, primeiro ela tentou falar com a agressora. Como não conseguiu, acabou acionando a polícia. Por exemplo, ele é assim, ó. Era Já vem horrível de pronto se para o ler. consumo. Eu Super achei prático, horrível, com imagine um o sabor meu esposo. maravilhoso. Falava Mas que eu teria algum tipo de relacionamento extraconjugal com outro rapaz. Você ficou chocada. Com certeza. Eu não esperaria. Até porque eu tenho um casamento sólido, né? Meu esposo, nós temos uma relação muito boa. A Delegacia de Crimes Cibernéticos de Alagoas assumiu o caso e chegou até a altura da injúria. Graças ao trabalho investigativo realizado pelos policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos, foi possível identificar a autoria, ou seja, essa pessoa que fez esse perfil falso e ofendeu a vítima. A vítima se diz surpresa. A autora é sua conhecida. Quando eu recebi a notícia de quem era a pessoa, confesso a você que eu tremia, eu não sabia nem o que fazer. Porque eu era uma pessoa que eu não esperava, assim. Quando se acontecer algo dessa natureza, você tem suspeitas, né? Você suspeita de alguém diante de algumas situações, mas ela eu não imaginaria. Todo acesso à internet deixa-se um rastro, chamado rastro, né? A gente não consegue acessar a internet sem deixar ali uma marca, como se fosse uma pegada. E é nessas pegadas que a Polícia Civil trabalha. Demonstrando isso para a autora, ela acabou confessando o delito e disse que realmente criou esse perfil falso com o intuito de ofender essa vítima. Em 2016, o Brasil era o 4º colocado no ranking de crimes cibernéticos. Mas no ano passado, um relatório divulgado pela Norton Cyber Security constatou que o país passou a ocupar a 2ª colocação, ficando atrás apenas da China. Os crimes cibernéticos afetam 62 milhões de pessoas no Brasil, causando um prejuízo de cerca de 22 bilhões de dólares. Isso sem contar os prejuízos morais e psicológicos. É crime, sem sombra de dúvida. A pessoa agora vai responder judicialmente, deixa de ser primário, né, passa a ter uma passagem pela polícia e, em caso de crime contra a honra, apesar de não ensejar a prisão, enseja na responsabilização criminal. O advogado Simval Alves, acusado de mandar matar o sócio, foi transferido hoje para uma cela especial destinada a quem tem curso superior no presídio Baldomero Cavalcante, no sistema prisional de Maceió. Apesar da transferência ter sido determinada no mês passado pelo juiz Sóstenes Costa, ela só ocorreu agora. O advogado estava no presídio militar da capital. Simval é acusado de planejar o assassinato do sócio Fernando Cabral de Lima. O advogado foi assassinado a tiros em abril deste ano dentro do escritório onde trabalhava no bairro da Ponta Verde. De acordo com a polícia, o homicídio foi motivado porque Simval devia a Fernando cerca de R$600 mil. Militares denunciam que o Estado não cumpriu a lei das promoções aprovada pela Assembleia Legislativa de Alagoas. Para tentar subir de cargo na corporação, os policiais acabam precisando judicializar os casos.
A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou a Lei das Promoções, garantindo a ascensão de militares a cargos superiores. A lei foi considerada constitucional pelo Tribunal de Justiça, mas os militares denunciam o não cumprimento por parte do governo. Existe uma quantidade de vagas hoje que não está sendo ofertada por não ter uma lei de promoção condizente com a realidade hoje, né? O Estado estaria deixando de cumprir um requisito básico para a efetivação das promoções: cursos de formação para capacitar o militar a subir de cargo. Para tentar garantir as promoções, os militares precisam judicializar os casos. Cerca de 300 sentenças favoráveis a promoções ainda não foram cumpridas. Somente este advogado tem cerca de 20 clientes que precisaram recorrer à justiça. Ele explica que mesmo com a decisão favorável, o militar acaba tendo direitos prejudicados. Muito embora o Poder Judiciário reconhece o direito do policial militar, mas o Estado coloca numa condição de precariedade. E nessa condição ele termina ficando impedido de galgar administrativamente as demais promoções. Em um processo defendido pelo advogado, a espera já dura 16 anos. O que é mais absurdo, agora em 2017 ele está sendo ameaçado de ser colocado ex officio para a reserva remunerada, ou seja, o Estado deixou de reconhecer as suas promoções administrativas e hoje ameaça colocá-lo na condição de reserva como terceiro sargento. Uma espera que não prejudica apenas a carreira do militar. Segundo a Associação dos Cabos e Soldados, muitos militares estariam adoecendo. Vi vários militares depressivos, né, por não conseguir essa promoção. A ascensão militar hoje, ela está se dando muito através da justiça, né? Que graças a Deus o judiciário ele vê com o Estado como um erro que foi proporcionado a eles, né? Sobre o atraso nas promoções dos militares, nossa produção tentou entrar em contato com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, mas não obteve retorno. Um homem morreu depois de perder o controle da moto e bater em um poste na Avenida Dona Constança, no bairro da Jatiuca, em Maceió. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionada, mas o condutor da moto já estava morto. A vítima aparentava ter cerca de 30 anos. Cleidson Matheus Alves, de 18 anos, foi preso ao tentar roubar fios em cima de uma casa no bairro da Ponta Verde. Ele foi reconhecido por vizinhos, já que 2 dias antes teria realizado um furto em uma casa próxima e levou 2 notebooks e uma máquina de lavar de dentro da residência. Cleidson foi levado para a central de flagrantes. E a população tentou linchar um homem suspeito de praticar assaltos no Benedito Bentes, parte alta da cidade. Carlos Henrique e o comparsa Wanderson dos Anjos Oliveira, de 22 anos, foram presos pela Polícia Militar, que fazia um patrulhamento de rotina no bairro. Segundo moradores, os dois vinham praticando os crimes em uma moto e, inclusive, tentaram levar a bolsa de uma mulher pouco tempo antes da prisão. O PROCON realizou hoje pela manhã uma fiscalização na rodoviária de Maceió para verificar se empresas de ônibus interestaduais estão cumprindo a lei que garante passagem de graça para jovens com renda familiar de até 2 salários mínimos. A fiscalização foi realizada pelo PROCON em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. A ideia era verificar se a aplicação da identidade jovem, um direito previsto em lei, está sendo cumprida. Ela possibilita aos jovens de 15 a 29 anos, com renda familiar de até 2 salários mínimos, que tenha seu NIS, de ter acesso a passagens interestaduais, 2 passagens por cada ônibus convencional, de 100%. Se essas 2 passagens estiverem preenchidas, mais 2 passagens de 50%. Além das passagens, nós temos também, o jovem também tem acesso a teatro, cinema, show a 50%, assim como estudante também. Os fiscais visitaram todas as empresas de ônibus que operam na rodoviária de Maceió. Eles observaram os relatórios de viagem.
Na fiscalização da rodoviária hoje e identificar que a legislação está sendo cumprida. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha um bom desenvolvimento da economia do Estado. Nós, enquanto órgão de Estado, torcemos para isso, estimulamos muito essa situação, inclusive com muitas orientações a todos os empresários, aos empreendedores do Estado, para que eles possam aí defender ao máximo o seu bem maior, que é o seu público consumidor. Durante a fiscalização de hoje, o PROCON não encontrou nenhuma irregularidade. Mas se você preencher os requisitos e precisar do serviço, mas não tiver o seu direito garantido, não tem problema. Você pode procurar o PROCON e fazer uma reclamação. No momento em que ela identifique qualquer situação irregular ou que ela sinta que o seu direito foi cerceado, ela liga para o nosso 151, que as equipes estão monitorando todas essas questões e rapidamente é deslocada uma equipe de fiscalização para que a gente possa aí resolver essa situação. Aumentou o número de casos de pessoas com HIV em Alagoas. Com o avanço do vírus, cresceu também o número de pessoas com AIDS. Esta pessoa prefere não ser identificada por medo do preconceito. Ele conta que descobriu o vírus HIV em um exame de rotina na empresa que trabalhava 18 anos atrás. Desmoronou, né? Fiquei sem chão, fiquei desorientado, não sabia se contar com a minha família. Então foi muito complicado. Por não aceitar a situação, não fez o tratamento e desenvolveu a AIDS. Não me aceitava que estava sendo uma pessoa infectada naquele momento, então aí não aguentei. Depois veio as doenças oportunistas, como hepatite, tuberculose, então eu não sabia se eu tratava de hepatite, se eu tratava a sífilis ou a tuberculose. O número de pessoas com HIV aumentou em um ano quase 15% no estado, de acordo com a Secretaria de Saúde de Alagoas. A quantidade de pessoas que sofreram com o avanço do vírus e, consequentemente, desenvolveram a AIDS também cresceu, 1,5%. Esse aumento ele se deve também proporcionalmente ao aumento da testagem que tem sido ofertada, não só aqui em Maceió, mas em toda Alagoas. O não uso do um preservativo que está aí à disposição de todos. Se você se expôs a alguma situação de risco, a orientação é fazer o teste rápido. Uma tecnologia que permite, através de uma punçãozinha no dedo, uma furadinha no dedo, executar 4 testes. Teste HIV, de sífilis, hepatite B e hepatite C. E até em 30 minutos a gente consegue liberar esse resultado. 38 municípios de Alagoas estão em estado de alerta por causa da seca. O governo do estado já tinha decretado esta situação de emergência, mas faltava o reconhecimento do governo federal para que houvesse captação de recursos da União. O repórter Adson Correia tem outras informações. Boa noite, Adson. Boa noite, Thaline. Boa noite para você que nos acompanha. Pois bem, a portaria foi publicada no Diário da União de hoje, que decreta a situação de emergência em 38 municípios de Alagoas. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da AMA, a Associação dos Municípios de Alagoas, Hugo Vanderlei. Boa noite, Hugo. Esse recurso de 12 milhões de reais enviados para Alagoas é o suficiente para manter essa situação de emergência por causa da seca? Infelizmente, o recurso não é o que nós precisamos. O governador Renan Filho está mobilizando toda a defesa e os municípios para elaborar um novo plano de trabalho e pleitear mais recursos. A população está sofrendo bastante nos municípios. Na situação de algumas cidades, como Cacimbinha, bairros que não têm água encanada, que eram abastecidos com esse recurso, por exemplo, ficou de fora. Isso prejudica bastante, pesa bastante no orçamento do município. Isso pesa bastante no orçamento do município. O município, mesmo com a Operação Pipa, continuamente continua investindo recursos nessa operação. Com o encerramento por alguns dias da operação, como aconteceu agora, fica totalmente inviável, humanamente impossível que o município resolva a situação. Esse novo aditivo, através de um novo estudo, deve ficar pronto em quanto tempo? O Major Moisés já está mobilizando, acredito que até a próxima semana já esteja sendo enviado para o Ministério da Integração, é o pedido de mais 10 milhões para a Operação Pipa,
E acredito aí que com a intervenção do governador, a União possa ser solícita a esse pleito, porque realmente os municípios estão sofrendo e a população bastante com essa grave seca que estamos passando. Muito obrigado, Hugo, por sua participação com a gente aqui no Jornal do Estado. E só lembrando para você de casa que esse recurso é gerido pelo Exército e tem um prazo de 180 dias para encerrar, mas pode ser prolongado. É isso, viu, Italine? Boa noite para você e a todos de casa. Obrigada, Watson. Boa noite para você também. E veja no próximo bloco, mulheres vítimas de câncer encontram ajuda para recuperar a autoestima através de próteses feitas com meias e alpiste. E ainda vamos falar de CSA e CRB, que perderam no último fim de semana. É já já.